Fala pessoal, essa é aquela história do garoto das ressonâncias. O prota dessa história, ele nasceu sem poderes e ele sofria bullying por causa disso. Os seus pais somem e a gente também não sabe se eles estão mortos ou se simplesmente estão perdidos em algum lugar. Daí a garota mais poderosa da província, que foi criada ali por seus pais, ela decide que vai se casar com o protagonista, que agora é o mestre da casa, já que seus pais desapareceram. Ele acaba fazendo um acordo com a sua noiva, que se ele virar um poderoso guerreiro e entrasse na academia Rollistar, ele iria poder cancelar esse noivado à força que ela fez com ele, e a garota aceita o acordo. Isso tudo, pessoal, porque ele não quer se casar com ela por obrigação, mas ele quer casar por amor. Então, em seu aniversário de 17 anos, ele ganha um artefato deixado pelos seus pais. Esse item faz com que ele libere o seu poder oculto de ressonância. E o melhor de tudo é que ele tem 3 elementos, diferente de outros lutadores que têm apenas um. E logo no começo ele já consegue liberar 2 desses elementos, que são o da luz e da água. Ele treina bastante para poder participar do exame Chunin aí desses colégios. Se ele passasse nesse exame, ele ia conseguir entrar na academia Rollistar e assim se tornar um forte guerreiro. E tudo isso para poder cancelar o seu noivado com a Jiang, que é uma guerreira bem famosa e todo mundo conhece ela. E pelo Liluo ser o mestre da sua casa, ele é bem popular entre as garotas, e isso faz com que ele tenha bastante rivais. A Liu é a garota mais forte do colégio e ela gosta dele. E por causa disso, o Feng, que é um outro guerreiro poderoso, odeia o protagonista e eles são eternos rivais. O diretor do colégio fala para os alunos ali tomarem cuidado com o Kong, já que ele é o aluno mais poderoso da academia da capital Dong. E após as considerações finais, eles partem para a cidade onde vai ocorrer os exames. Nesses exames é onde vai ocorrer a luta entre os diversos alunos das academias para poder escolher o top 10. Somente 10 alunos mais poderosos de cada academia vai poder entrar no colégio Rollistar, que é o colégio mais poderoso do país. Todos os alunos das outras academias estão de olho na academia do Prota, já que a dele é a primeira do ranking. Eles comentam bastante sobre a Liu e dizem que ela é a mais poderosa dentre todos eles. No alojamento dos alunos surge um boato de que o protagonista, na verdade, não é um completo inútil e que ele só está escondendo a sua força, que na verdade ele é bem poderoso. Então o Liluo pega um caderno de anotações onde está escrito o nome dos principais alunos. Dentre eles estava a Liu, que era a mais poderosa, o Kong, que era o filho do governador desse distrito, e o terceiro era o Xiang, que tinha uma manifestação da ressonância de fogo. E em quarto lugar estava o Feng, que já havia lutado com o Prota e sido derrotado dias anteriores. O Liluo diz que vai ser bem difícil entrar no top 10, que é a posição que ele precisa para passar nesse exame Chunin. Ele até menciona que se fosse na época da Jiang, a sua noiva, seria bem fácil para ela, já que ela é muito poderosa. Mais tarde ele recebe a notícia de que seu amigo Zhao Kuo está encrencado, e o Prota já sabe que eles estão tentando intimidar o seu amigo para poder afetar ele. Então ele vai lá resolver. Esse sem vergonha aí está acusando o amigo do Prota de ter mexido com uma garotinha. A garotinha em questão, galera, é essa mulher aí gigante, muito maior do que ele. E ele disse que jamais mexeria com uma mulher, ainda mais uma poderosa como essa. O Liluo chega junto do supervisor e diz para ele prender o filho do governador por estar fazendo falsas acusações. O cara ali, o amigo do filho do governador, diz que estava apenas brincando, então o supervisor pede para eles pararem de graça, senão vão ser desqualificados. Tempo depois, todos vão embora, e o Liluo questiona esse metido perguntando por que ele tá tão curioso sobre ele. Esse amigo do Kong responde que todos ali dizem que ele é um fracote, mas que na verdade eles sabem que no fundo ele apenas está escondendo a sua ressonância. Então Liluo diz que ele saberá o seu verdadeiro poder no dia do grande exame. E esse folgado fica com essa cara dele de tacho aí. Mais tarde daquele mesmo dia, os alunos da outra academia estavam reunidos para falarem sobre os alunos da academia Nang, que é a academia do Liluo. Eles explicam que o Prota chegou lá para salvar o seu amigo e que ele não demonstrava ter poder algum.
ele parecia ser bem fraco. O filho do governador diz que precisam se livrar da Liu, e se eles fizerem isso, a sua candidatura de primeiro lugar vai estar garantida. Então ele combina com os outros alunos de se reunirem em um certo lugar, pois eles planejam algo, e que provavelmente o que eles estão planejando ali é para poder eliminar o Prota e a Liu. No outro dia, bem cedo, o jovem mestre sai com o seu amigo para comer algo em um restaurante, só que o local que eles vão tá lotado, e eles acabam encontrando a Liu. Como ela é apaixonada pelo Prota, ela já chama ele para comerem juntos. Eles entram no restaurante e então se sentam. O Feng fica morrendo de ciúmes, então ele menciona que o jovem mestre ali vai envergonhar todos os alunos porque ele é um caipira. O jovem mestre diz que se ele se sente envergonhado, ele pode ir embora e pedir transferência da academia. A Liu, ela fica rindo, e isso deixa o Feng ainda mais com raiva. Nesse instante, o Kong aparece para provocar o jovem mestre. Ele pede para que se sente ali junto deles, mas a Liu fala que não tem espaço e que não adianta ele ficar fingindo que são amigos. O Kong diz pro Li Luo ficar calmo, e ele diz que tá bem tranquilo, e ele acaba chamando ali a Liu pra dar uma volta, já que ele não quer ficar junto desses babacas. E continuem assistindo aí que vocês vão ver como esse Kong é um canalha. O cara não vale nada, galera, ele faz de tudo pra conseguir os seus objetivos. Na hora de ir embora, o filho mimado do governador pega uma azeitona e com seu poder de ressonância, ele lança no protagonista para poder machucá-lo. Porém, a Liu intercepta aquele ataque de uma forma bem boladona. Ela tá representando bem esse título de mais forte da academia. Ela disse que ele precisa ter vergonha e parar de ficar agindo como uma criança. O Li Luo ainda fala que o governador não educou seu filho direito, já que ele estava ali desperdiçando comida, e que se ele não tomou alguns tapas quando era criança para aprender isso, ele mesmo podia fazer. O Kong fica com essa cara dele aí de bobo, dizendo que o jovem mestre tem razão e que vai tomar cuidado da próxima vez. Eles vão embora e o Kong fica morrendo de raiva, e o que deixa ele ainda mais nervoso é que o jovem mestre oculta o seu poder. Ele realmente parecia ser um inútil, então isso deixa ele com uma pulga atrás da orelha. Qual o sentido do jovem mestre ficar ocultando a sua ressonância? No dia dos exames, o fluxo de pessoa aumenta bastante. O governador conversa com o diretor da academia Nang e eles discutem sobre a primeira colocação da academia. O diretor disse que a sua academia é a primeira porque é a melhor. E o governador fica dando a entender que as avaliações que determinam o ranking não são muito justas. E tudo isso é interesse político, galera. E já na casa Luolan, a assistente ela fica se perguntando se o jovem mestre ficará em primeiro lugar, enquanto a líder da casa de refinamento diz para ela se comportar. Elas discutem se o jovem mestre é realmente forte o suficiente para ficar entre os 10, e a assistente fala que confia nele, já que ele está treinando bastante e tem se dedicado muito nos últimos dias. Finalmente, galera, havia chegado a hora do exame Chunin. Agora vai ser só porradaria, então fiquem até o final. O instrutor explica que vai começar o exame e que será baseado em um sistema de pontuação. Ele entrega um totem de cristal onde tem registrado a pontuação dos participantes. Ele termina de dar as instruções explicando como tudo vai funcionar. E então ele dá a largada. Havia finalmente começado o exame para entrarem na academia Rollistar. Temos um breve corte para poder explicar sobre os níveis dos instrutores. A academia Rollistar tinha professores divididos em nível prata, nível ouro e nível púrpura. Os instrutores prateados e dourados era até que comum, porém os de nível púrpura eram extremamente raros. E o instrutor que estava avaliando esse teste era um instrutor nível púrpura. Voltando para o exame, eles estão em um salão gigantesco. E depois de passarem pela porta, ela se fecha e se tranca sozinha. Eles ainda estão confusos sobre o que eles precisam fazer nesse exame, já que as explicações ali não foram muito objetivas. Então parece vários morcegos de 4 asas. Eles entendem que se tomarem dano desses morcegos, os seus pontos vão diminuir. Então o Prota usa a ressonância da luz misturado com a da água para poder criar uma capa de invisibilidade. Dessa forma eles conseguiriam passar por aquela prova com certa facilidade. Eles ouvem uma voz pedindo ajuda e era o seu amigo Lang que tinha manifestação do vento. O Prota puxa ele pelo braço e faz ele também ficar dentro da capa de invisibilidade, já que ali eles ficariam seguros.
Alguns alunos que estavam ali perto são atacados pelos morcegos, e os totens que eles haviam recebido ficam vermelhos. O Zhao Kuo diz que essa estratégia é perfeita e que eles vão passar com certa facilidade e vão conseguir a pontuação máxima. Então os morcegos do nada vão embora e a pontuação aparece ali no totem deles. O primeiro nível do exame havia terminado e a pontuação dos três era de 0 pontos, enquanto outros alunos que lutaram com os morcegos tinham ganhado entre 50 e 20 pontos. Eles não entendem o que aconteceu, pois eles pensavam que aquela estratégia era perfeita. Então o Li Luo diz que não adianta ficar chorando e que eles precisam seguir em frente para o próximo nível. Os alunos ficam comentando o que aconteceu com aqueles três, já que eles estavam zerados. E na tela aparece a pontuação dos alunos. A Liu e o Kong adquiriram 100 pontos, enquanto o Prota e seus amigos estavam zerados. A sua assistente fica preocupada e o governador fica provocando o diretor da academia Nanong, dizendo que eles não são tão bons assim. Após saírem da torre, eles vão para uma floresta de pântano e logo em seguida eles encontram uma árvore amaldiçoada e eles precisam pegar a fruta que está em um de seus galhos. O Lang sugere que eles ajam em conjunto para poder pegar essa fruta. Então eles ficam de longe observando se tem alguém ao redor. Nesse momento, vários outros participantes atacam a árvore para poder pegar o fruto, mas eles não conseguem. Então o Prota diz para o seu amigo Lang ir na frente e tentar pegar essa fruta, já que ele tem a ressonância do vento e ele é super ágil. Eles partem para cima enquanto os dois dão cobertura. Eles bloqueiam os golpes ali da árvore, que por sinal são bem poderosos, e enquanto isso o Lang está perto de pegar a fruta. Porém, um cara sem vergonha aparece ali para tentar roubar. O Li Luo diz para o seu amigo fechar os olhos, então ele utiliza sua ressonância da luz para poder cegar o oponente. E essa estratégia realmente funciona. O Lang havia conseguido pegar a fruta, e o sujeito que estava ali para tentar roubar era um dos amigos do Kong. Ele fica desafiando os três, já que ele é bem convencido por ser forte. O cara só faz graça e vai embora, ele sabe que não pode lidar com o Prota, já que todo mundo tá com medo dele. E após o Li Luo e seus amigos lutarem contra aquela árvore, eles ganham 100 pontos. No telão aparece a tabela de classificação, e todos estão animados porque a Liu e o Kong continuam em primeiro e segundo lugar. O pessoal fica torcendo para eles ali, dizendo que provavelmente os dois vão disputar o primeiro lugar, já que são muito mais fortes do que os outros. De volta para o exame, a parte 2 havia terminado, e agora finalmente eles iriam para a batalha contra outros participantes. Eles vão até o topo da montanha, onde vai acontecer essas lutas. E assim que eles chegam lá, eles caem em uma armadilha. O local estava coberto de neblina e os três acabam se separando. O objetivo deles era separar o Li Luo de seus amigos e tentar derrotá-lo sozinho. Aquele sem vergonha de minutos atrás aparece junto de seus capangas e então eles rendem o Lang e o Zhao Kuo. O Lang ele gosta bastante de dinheiro, ele é um verdadeiro mercenário e ele fala se derem algumas moedas de prata para ele, ele vai dizer onde o jovem mestre está. Os valentões acreditam e dizem que odeia o jovem mestre porque ele é metido e se acha o bonitão só porque tem uma legião de garotas que gostam dele e que pessoas assim não mereciam viver. Então ele tá prestes a trair o Prota, dizendo que ele tem um apito e quando assoprar vai indicar a sua localização. Assim o Li Luo vai aparecer para ajudá-lo. O Zhao Kuo, amarrado, fica gritando para ele não fazer isso, chamando o Lang de traidor. Os valentões ouvem o barulho e ficam aguardando o jovem mestre aparecer. Em algum lugar perto dali, o jovem mestre fica escondido observando tudo, vendo quantas pessoas tem e a posição de cada um. Um tempo se passa e os valentões perguntam por que o jovem mestre ainda não apareceu. Usando seu poder de invisibilidade, ele vem de forma silenciosa, eliminando um por um, deixando os outros participantes ali em pânico. O Prota usa sua ressonância no Lang e no Zhao Kuo, e eles conseguem escapar. Na verdade, tudo aquilo era uma armadilha
para a armadilha deles, galera. Isso mesmo, os três já tinham planejado isso tudo. E o Lang diz que eles foram idiotas por acreditar nele. Aquele valentão é o segundo mais forte da academia da capital, a mesma academia do Kong. E o Prota diz que vai ter que lutar com ele, já que eles fisgaram um peixe grande, seria um desperdício deixá-lo escapar. Os amigos do jovem mestre vão lidar com os outros adversários, enquanto ele vai lidar com esse covarde convencido. Ele usa sua manifestação da terra e parte para cima do Liluo, dizendo que vai destruí-lo e que sempre sonhou com esse momento. O Prota saca sua adaga da lua e usa sua manifestação da água para se proteger. O valentão utiliza então a ressonância de alto grau, bloqueio da terra, e passa bem próximo do protagonista. No entanto, ele salta e desfere outro ataque de água. O adversário dele havia se protegido com as pedras ao seu redor, e o Liluo provoca ele dizendo que estava todo corajoso agora há pouco, mas agora tá ali escondido atrás das pedras. Em resposta, o valentão diz que a sua defesa é perfeita e que ninguém consegue atravessá-la, e ele desafia o Prota a tentar quebrar a sua defesa perfeita. Para infelicidade desse valentão, o Liluo tinha uma carta na manga. A sua ressonância de água não era de nível comum, e ele já não era um inútil como todo mundo achava. E de forma bem fácil, ele atravessa aquela defesa, derrotando o segundo aluno mais forte da capital. O corte é bem fundo e voa um pouco de sangue. As pessoas que estavam assistindo ficam abismadas. A assistente e a líder da casa de refinamento ficam surpresas e agora começam a acreditar que ele tem bastante chance de ficar entre o top 10. O diretor fica provocando o governador, falando que a Academia Dong da capital não tem chances de superar a Academia Nang, e o governador fica murmurando ali no cantinho. Um dos avaliadores diz que não é de se surpreender, já que a família Luolan é bastante poderosa, e o jovem mestre tem um acordo com a Jiang, por isso era de se esperar que ele fosse bem poderoso. De volta ao campo de batalha, o Prota aparece carregando o líder daqueles valentões e pergunta se eles planejam continuar lutando, e por fim ele acaba com todos eles. Por causa disso, a pontuação do Prota subiu bastante, e quando chegam no local de batalha, eles mencionam que está vazio. Em uma das pedras ali, está escrito as regras finais do exame. Quando houver somente 10 pessoas no local, o exame vai terminar, e a classificação se baseará nos números de pontos. Eles usam os totens para conferir a pontuação. A Liu está em primeiro lugar com 9.500 pontos, enquanto o Kong está em segundo lugar com 8.300. O jovem mestre está na posição 17, enquanto seus amigos estão na posição 30. Eles estavam bem longe do primeiro e do segundo lugar, e enquanto eles conversam e bolam uma estratégia para ficar entre os 10, temos um corte de cena e vemos Kong conversando com seus parceiros sobre o que podem fazer para capturar a Liu. Eles percebem que tem uma vantagem. O Feng conhece ela e poderia se aproximar fingindo ser um aliado, e ele concorda em fazer isso. A gente vê que esse cara aí, galera, é um completo babaca mesmo. De volta à arena de batalha, o Lang volta depois de fazer uma varredura. Ele menciona que está acontecendo bastante batalha embaixo da montanha, e ele diz que o Kong está se reunindo com outros participantes e que provavelmente desejam raptar a Liu e o jovem mestre, pois ele sabe que se derrotar ambos, será bem mais fácil deles conseguirem ficar em primeiro lugar. O Prota diz que precisa ajudar a sua amiga, pois se ela for derrotada, a pontuação da academia vai descer bastante, já que ela era a mais poderosa. Então ele fala para os seus amigos ficarem ali e que ele vai atrás dela. Então vemos a Liu sentada. E cá entre nós, galera, não tem como não gostar dessa personagem. A irmã do Feng aparece ali e começa a puxar saco dela, mencionando que todos estão caçando a garota por ela ser a mais poderosa, mas que não precisa se preocupar porque ela deixou uma sinalização para que seu irmão viesse ajudar. A Liu já fica surpresa, pois ela sabe que o Feng não é um aliado deles, mas sim do Kong. Então ela diz pra garota ficar ali e não seguir ela. Ela vaza daquele local o mais rápido possível, pois provavelmente já sabiam da sua localização, e realmente eles aparecem mais rápido do que ela imaginava. O Kong fica com essa cara de maluco dele enquanto a cerca, e vemos que ela realmente está num beco sem saída. A Liu estava diante dos 4 melhores lutadores do torneio, e no telão todos começam a comentar sobre o que está acontecendo, e a assistente do jovem mestre fica preocupada com a garota.
O diretor também fica bastante nervoso, pois tinha feito uma armadilha para a melhor aluna da sua academia. O governador fica lá no fundo provocando, dizendo que o reinado de vários anos da Academia Nang estava chegando ao fim. Aquele instrutor estava observando a discussão e menciona que teme que essa garota esteja numa situação complicada e que ela pode correr risco de morte. De volta ao campo de batalha, a Liu diz que ele se esforçou bastante para poder encontrar ela, e o Kong responde que só fez isso porque tem um grande respeito pela garota. A Liu ativa sua ressonância de gelo e lança poeira gélida em todos ali. 4 lutadores partem para cima dela, e ela faz um movimento defensivo utilizando a barreira de gelo. Os lutadores usam então as suas manifestações: palma de fogo carmesim, técnica da era venenosa e chicote d'água. Quando pensamos que ela está em apuros, ela utiliza o círculo de gelo e bloqueia todos os ataques. No telão, as pessoas dizem que aquilo é covardia, 4 contra 1, e um dos amigos do Kong reclama por ele não ter feito nada, mas ele aparece pelas costas dela de forma covarde para poder atacá-la. Ela percebe a tempo e consegue bloquear o golpe. A Liu diz que ele é bem poderoso, e esse cínico agradece, dizendo que ela também é muito forte. Ela admite que vai ter que usar a sua carta na manga, então ela tira a sua luva e todos ficam surpresos. Ela tinha algumas marcações em seus braços, e esse era o seu trunfo. Ela era bem poderosa, porém, lutar contra 4 ao mesmo tempo era uma tarefa muito difícil. O Kong fala para os seus amigos ali tomarem cuidado com essa técnica dela. A mão de Jade de gelo era uma técnica fatal. Por acaso acertasse alguém com essa técnica, muito provável que essa pessoa morresse. Ela então parte para cima dele, pois sabe que precisa derrotá-lo o mais rápido possível. Se ela não fizer isso, a sua situação vai piorar ainda mais. O cara foge e deixa os 3 ali lutando sozinhos com ela. Então o cara das ressonâncias da Terra tenta enfrentá-la, mas ela quebra sua espada em pedaços e o derrota com bastante facilidade. Os outros 2 ali saem correndo dela, mas ela os alcança e congela sem fazer muito esforço. As marcações em seu braço estavam sumindo, e ela disse que a sua técnica tem uma duração muito baixa. Esse era o preço pela técnica ser tão poderosa. E depois de ter derrotado os 3 integrantes, a sua magia enfraquece e Kong aparece ali de forma bem covarde. Ela parte para cima dele, e nesse meio tempo, ela se pergunta por que ele não está se preparando para esquivar. E isso era porque ele estava prestes a liberar a sua armadura de raio púrpura. O cara era tão sem vergonha que ele utilizou seus amigos apenas para fazê-la liberar a sua técnica secreta. E depois que ela estivesse bem cansada, ele tentaria derrotá-la usando a sua força máxima. Ela percebe isso e diz que essa técnica dele é muito veloz e que não vai ter tempo de reagir ou se defender. Então ele acaba acertando um golpe bem poderoso na barriga da garota, lançando ela de forma violenta na parede. Esse golpe deixou ela gravemente ferida e bastava dar o golpe final para poder derrotá-la. Então, no último instante, quando ela estava prestes a ser morta, uma luz bem forte aparece e lá estava o jovem mestre para salvar a Liu. O Kong tenta impedir, mas ele não consegue. A névoa havia atrapalhado a sua visão e ele não consegue ver para onde ele fugiu com a garota. Ele reclama e diz que vai fazer de tudo para encontrá-lo o mais rápido possível e que não pode perder essa oportunidade de eliminar a Liu. Ele precisava fazer isso rápido porque ela estava bem ferida. A senhorita Kai e a líder da casa de refinamento comentam que o Prota é realmente irresistível. Ele havia salvado a garota que gosta dele no último segundo, e isso é o que os heróis fazem. O governador fica provocando ali todo mundo porque o seu filho é bem poderoso, então vemos o porquê dele detestar tanto a Academia Nang. Isso era porque a casa Luolan não apoiava sua candidatura, e ele estava usando seu filho para derrubar a academia e a casa do jovem mestre. O Prota aparece como verdadeiro herói segurando a Liu no colo. Ela fica toda vermelha e envergonhada porque ela gosta dele, e o Lilua explica o que aconteceu, e isso acaba deixando a garota ainda mais com vergonha. O jovem mestre pergunta como que ela tá, e ela responde que tá bem machucada, e tudo isso aconteceu porque ela se descuidou. A Liu ela fica triste e pede desculpas por ter decepcionado o jovem mestre, e o Prota diz que ela tá muito cabisbaixa e que isso não é normal. Provavelmente ela bateu com
a cabeça. Ele até usa sua ressonância da água, que tem propriedades medicinais, para poder curar a garota. E quando ele toca na mão dela, para que ela se recupere, a garota recua e ela fica dizendo que ele é um sem vergonha. Ele disse que só estava tentando fazer isso para curá-la e que se ela não quisesse, ele não precisaria usar o seu poder de ressonância da água e bastava ficar ali esperando para serem eliminados. Ela disse que tá tudo bem e que admite que tá errada e que ele poderia continuar usando o seu poder nela. Ele segura a mão dela e começa a usar o seu poder de cura. As mãos da Liu são sensíveis porque ela tinha aquelas marcações de gelo, por isso ela usava luva o tempo todo. Não tão longe dali, o Kong diz que está incomodado. Eles precisavam encontrar os dois o mais rápido possível, porque se ela se recuperasse, eles com certeza iriam perder. Então o Feng tem a ideia de usar o amigo do Prota para poder chamar a atenção dele. O Kong ordena que a garota loirinha use a sua ressonância do chicote para poder enforcar o Zalcuô. Ela não quer fazer muito isso, já que ela acha errado, mas ela acaba cedendo porque ela fica com medo dele. De volta ao esconderijo do Prota, ele pergunta para ela se melhorou, e ela fica surpresa porque realmente estava se recuperando. O ferimento já estava 80% curado, e agora só faltava carregar a sua ressonância. O jovem mestre fala para ela ficar de repouso e só deve sair dali quando ela se sentir melhor. Então ele parte para ver como seus amigos estão. Eles haviam pendurado o Zalcuô naquela árvore para chamar a atenção do jovem mestre. E quando ele vê aquilo, ele fica com ódio e diz que agora será a sua vez de lutar. Ele havia aguardado por muito tempo essa oportunidade de acabar com a raça do Kong. E ele promete que vai destruir com a cara dele. Nós criamos um novo canal chamado Porão do Recap. Lá vamos postar as obras novas e no Porão da Cidadela vamos postar as continuações que vocês tanto pedem. Então ajuda a gente, se inscreve lá pra gente conseguir logo bater a meta de 1000 inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!